A turma de desenho geométrico, sejam muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Continuo na parte de aplicações. Nos vídeos anteriores a gente viu como multiplicar, dividir. E nessa exposição de hoje vou fazer uma construção muito importante, que é a média geométrica, que vai servir para a gente, por exemplo, encontrar a raiz quadrada. Nós já aprendemos o que é a média aritmética. A média aritmética dos números m e n é exatamente a soma dos dois dividido por 2. Isso aqui que a gente chama de média aritmética. A média geométrica é exatamente a raiz quadrada do produto dos dois. Aqui estamos falando de números positivos, tá? Quando você fizer produto de m por n e tirar a raiz quadrada, esse número aqui é a média geométrica. Nesse vídeo de hoje, nós vamos explicar como é que você faz a construção da média geométrica e fazer a aplicação. Por exemplo, imagine que o m, aqui no caso da média geométrica, quando o m for igual a 1, para m igual a 1, o que a gente vai ter? Vai ficar a raiz quadrada de m vezes n, é exatamente a raiz quadrada de, como m é igual a 1, vai dar a raiz quadrada de n. Ou seja, se a gente tiver como construir o segmento n, e a gente consegue construir a média geométrica desses segmentos de medidas m e n, a gente consegue construir a raiz quadrada de n, para qualquer número n. Tanto número natural, como número racional qualquer. Para fazer isso, nós vamos ter que utilizar aquelas chamadas relações métricas no triângulo retângulo. Não sei se vocês já chegaram a estudar isso no curso de geometria plana, mas aqui a gente vamos relembrar. Eu tenho um triângulo retângulo, de hipotenusa aqui o maior lado A, e catetos B e C. Aí as relações métricas nos dizem que o quadrado da altura do triângulo é igual ao produto das duas projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Relembrando, esse segmento aqui que tem medida M, ele é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Analogamente, esse lado aqui, ó, que tem medida N, desse triângulo menor, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Então, essas relações métricas no triângulo retângulo nos diz que o quadrado da altura, ou seja, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, tirando aqui a raiz quadrada dos dois lados, lembrando isso aqui tudo no positivo, a raiz quadrada de h é exatamente igual a raiz quadrada de m vezes n. Então, uma outra maneira de você enunciar esses resultados é o seguinte, que em um triângulo retângulo, a altura associada ao vértice, que tem um ângulo de 90 graus, é exatamente igual à média geométrica das projeções dos catetos B e C. Outra relação que a gente vai usar também, que a gente não vai demonstrar, se vamos demonstrar isso no curso de geometria plana. Quando o curso é presencial, eu faço questão de demonstrar essas coisas e justificar todas as construções, tá? Porque a gente tem muito mais tempo lá. A outra propriedade interessante é que o quadrado dos catetos aqui, no caso, b ao quadrado, ele é igual ao produto da sua projeção pela hipotenusa. Então, b ao quadrado é igual a m vezes a. E aqui nesse caso, ó, se a gente quiser saber quem é, se a gente tirar aqui a raiz quadrada dos dois lados, você vai ter que b é igual a raiz quadrada de m vezes a. Então, essas duas relações, h é a raiz quadrada de m vezes n e b é a raiz quadrada de m vezes a, nos permite tirar a raiz quadrada de vários números. E aqui também você pode dizer que b, ó, é a média geométrica entre m e a. Analogamente, a c é a média geométrica entre n e a. Então, nós vamos precisar dessas construções, ou seja, nós queremos encontrar quem é a média geométrica dos números m e n. Então, o que a gente tem que fazer é construir um segmento que tem medida m e n, colocar um ao lado do outro, para você ter aqui a soma m mais n, e traçar essa altura. Quando você fizer isso, você encontrou exatamente a média geométrica. Então, para fazer a construção da média geométrica, vamos usar essas duas igualdades aqui.
Dar um pause aqui para a gente tirar a folha, tá? Que essa folha aqui está presa, a outra estava solta, mas essa aqui está presa. Vocês não estão prendendo as folhas, os alunos. Então, nós vamos calcular agora a média geométrica dessas duas medidas aqui. Então, para fazer isso, de acordo com o desenho que nós acabamos de fazer, nós vamos escolher uma reta qualquer e transportar essas medidas para essa reta. Então, eu vou fazer com o lápis 0,3, porque essa aqui é uma construção auxiliar. Pessoal, eu vejo algumas pessoas pontilhando, tá? Eu preferia que vocês não pontilhassem. Nosso curso não é desenho técnico, é desenho geométrico. Mas se você fizer, não vai ficar errado, não. Então, tá aqui um segmento, lápis 0,3. E eu vou utilizar o compasso para fazer a medida desses segmentos. E agora eu vou fazer mais uma observação aqui, porque depois da avaliação, algumas pessoas não estão fazendo da forma correta. Eu quero medir esse segmento utilizando esse compasso para poder transportar. O que é que eu vou fazer? Vou colocar a ponta seca ou a agulha do compasso em uma das extremidades. Certo? E agora eu vou querer medir. Para fazer isso, observe que o compasso você pode dar uma riscadinha para ver se ele está no canto certo. Ó. Ainda um pouquinho de nada para baixo, mas... Porque tem gente que está fazendo só assim, coloca aqui e traz. Não, é bom você verificar realmente se a sua medição está correta. Então você vai colocar a ponta seca em uma das extremidades. Ainda não é um pouquinho mais. Agora sim, ó. Está coincidindo exatamente com o ponto. Eu vou prender aqui, esse compasso é aqueles que você prende aqui. Outra coisa que eu vi o pessoal fazer, que perdeu o ponto, tá? Foi quem pegou o compasso para traçar usando assim, ó. Em vez de pegar nesse lugar aqui do compasso, que é o lugar apropriado, você está pegando aqui para fazer o traçado. Perdeu o ponto. Se da próxima vez, se valia, por exemplo, 2 pontos a questão, perdeu o meu ponto. Se fizer isso mais uma vez, vai tirar 0 na próxima questão que fizer isso, tá? Quem usar o compasso, segurando nas pernas do compasso para fazer o traçado, é 0 na prova toda. Porque terminar o curso usando professor, usando o compasso segurando nas pernas está erradíssimo. Então vamos lá, marquei aqui, eu vou escolher um ponto qualquer. Outro erro também, ó. Você vai escolher um ponto, você coloca o lápis sobre o ponto que você quer marcar, digamos bem aqui, e faz isso, ó. Dá um girinho. Não é para fazer bolinha, não. Às vezes eu faço uma bolinha para você ver, porque eu estou querendo fazer exposição, mas a ideia é você colocou o ponto, girou o lápis, tá lá a marca do ponto. Não é para fazer bolinha isso não, porque fica muito grande. Pronto, eu vou traçar essa medida, né? Coloquei a ponta seca naquele lado. Pronto. Está aqui a primeira marcação. Outra coisa, o compasso ele tem que estar bem afinado, bem afiada a ponta. E não é para você ficar indo e voltando aqui para marcar os pontos, não. Dá apenas faz apenas uma única marcação. Agora vamos medir com o compasso a outra. Vou soltar aqui o compasso. Coloca a ponta seca. Deixa eu ver se está no canto certo. Não, um pouquinho de nada ainda para a esquerda. Agora sim. Eu marquei aqui e vi que está no canto certo. Vou até deixar aqui as marcas, ó, para você visualizar que foi feito dessa maneira. E agora eu vou vir com a ponta seca para esse ponto que a gente acabou de marcar. Então, esse segmento que eu estou acabando de marcar aqui, o segundo ponto, é tal que a soma dessas duas medidas coincide com a soma dessas duas medidas. Eu vou chamar isso aqui de cima de M e a de baixo de N. Então, o nosso objetivo agora é construir aquele triângulo retângulo que tem esses dois segmentos como sendo as projeções dos catetos. Eu vou colocar aqui o desenho mais uma vez para falar como é que a gente faz essa construção. Olha, para fazer essa construção, como H aqui, que é a altura desse triângulo, que é definida... Para a gente determinar essa altura, você tem que saber quem é esse ponto aqui. Ó. Porque a gente sabe construir a reta perpendicular a uma outra reta dada passando por um ponto. Mas se a gente parar bem, ó, e olhar para esse ponto que eu chamar ele de A, de amor, ele tem a propriedade ó, que esse ângulo mede 90 graus.
Ou seja, esse ângulo de 90 graus esse ponto está vendo esse segmento que tem medidas m mais n sobre o ângulo de 90 graus. Ou seja, isso aqui na realidade é o arco capaz de 90 graus sobre esse segmento aqui que tem medida m mais n, que é igual a A. Ou seja, a construção da média geométrica é uma aplicação da construção de arco capaz. Mais uma vez, esse ponto que a gente está procurando, ele tem a propriedade de uma pessoa que esteja sobre ele vai olhar para esse segmento A sob um ângulo de 90 graus. Ou seja, isso aqui, esse ponto, ele está sobre o ângulo capaz de 90 graus sobre esse segmento. Esse ponto aqui a gente já conhece, que é dado, né? Que daqui para cá é a medida de m e daqui para cá é a medida de n. Então vou voltar. E o que a gente vai fazer? A gente vai construir o arco capaz de 90 graus sobre o segmento aqui, m mais n, ou o segmento, ou a hipotenusa do triângulo. Claro que não é dado o triângulo para a gente, só é dado assim. Quem é m aqui e quem é n. Então tudo que a gente tem que fazer é determinar quem é o arco capaz desse segmento, que tem esse ponto de extremidade e esse outro, sobre o ângulo de 90 graus. Como a gente já viu, nesse caso, o ângulo de 90 graus ele coincide com o diâmetro, o ângulo de 90 graus não, o segmento coincide com o diâmetro, a gente já fez alguns outros exemplos. Então, tudo que a gente tem que fazer, como esse aqui já é o diâmetro, é achar quem é o ponto médio, porque quando nós acharmos quem é o ponto médio, nós vamos poder determinar quem é o arco capaz. Então, vou usar aqui outro compasso. Esse outro compasso que eu coloquei aqui proposto para dar outra explicação. Pessoal. Quando vocês construírem o compasso com lápis, que eu vi algumas pessoas utilizando, que depende do lápis, que é uma coisa muito bem feita, faça de tal forma que quando você fechar o compasso, as duas pontas fiquem quase da mesma altura. Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Focar, não vai focar não, mas estão quase todas as duas da mesma altura. Não faça, eu vejo algumas pessoas que colocam muito para baixo, ou então colocam muito para cá. E pode ficar complicado depois quando for fazer alguns desenhos. Então vamos achar o ponto médio do segmento. Vou pegar uma abertura um pouquinho maior do que metade do segmento. Para a gente fazer o traçado do arco capaz. Com a mesma abertura, agora vai para o outro. Isso aqui é tudo para achar o ponto médio do segmento e daí depois encontrar quem é o arco capaz. Pronto, então, de posse desses dois pontos, nós vamos encontrar quem é o ponto médio do segmento e, portanto, o centro do arco capaz. Mais uma vez, outra dica, né? Coloque primeiro o lápis na ponta, no canto que você quer, depois você coloca o esquadro. Ele já está no canto certo, esse aqui está no canto certo. Não, está um pouquinho ainda para a esquerda, agora está bom. Pronto. Esse ponto aqui é o centro. É o centro do círculo que a gente está procurando. Do arco capaz. Então agora para fazer o arco capaz, eu vou construir o círculo cujo centro é esse ponto e que passa por qualquer um aqui dos dois. Deixa eu ver, não, um pouquinho mais para cá. Então, esse aqui é o arco capaz. E a média geométrica é a reta que é perpendicular a essa, passando por esse ponto aqui, né? Lembrando que vou colocar aqui os valores para a gente relembrar. Esse aqui é o maior é n. Então daqui para cá é n. Esse aqui é n e esse aqui é n. Então agora a gente vai traçar apenas a reta que é perpendicular a essa, passando por esse ponto. Quando ela cruzar o arco capaz, nós vamos ter a altura do triângulo. Observe que a gente pode fazer essa construção usando apenas o compasso, mas eu vou aproveitar e usar aqui também o esquadro. Tá no canto, tá. Como essa aqui é que vou fazer H é a média, é a
média geométrica é o que é procurado na questão, esse traçado eu vou fazer em lápis para destacar, no caso aqui o 0,9. Deixa eu ver se está no canto certo. Tá. Então, esse traçado que a gente acabou de fazer, está aqui marcado em preto bem escuro, é a média geométrica entre M e N. Chama isso aqui de H. A medida desse valor H é exatamente igual a raiz quadrada de M vezes N. Essa é a constante da média geométrica. Então, resumindo bem rápido, ficou um vídeo bem longo, mas resumindo em menos de um minuto, o que você vai fazer? Vai pegar os segmentos M e N, colocar um ao lado do outro em uma reta, traçar o arco capaz de 90 graus sobre esse segmento que tem medidas N mais M, ou seja, simplesmente fazer o círculo cujo centro é o ponto médio da soma dessas duas medidas. E depois traçar a reta perpendicular a esse segmento, passando por a medida de um deles, no caso aqui. No caso, eu escolhi N, né? Se eu comecei primeiro pelo N, vai ser o N. Se eu começar primeiro pelo M, vai ser o M, vai de seu gosto. Esse exemplo tem muitas aplicações interessantes. Por exemplo, digamos que eu quero encontrar, essa vai ser uma atividade que vocês vão fazer, encontrar a raiz quadrada de 6. Como é que a gente encontra a raiz quadrada de 6? Fazendo uma construção geométrica. Bom, a gente pode pegar um tamanho do segmento como sendo 2 unidades, 2 centímetros, outro como sendo 3 centímetros, outra unidade que você acha que fique mais bonito o desenho, e faz essa construção para uma das medidas ser 2 e o outro ser 3. Como aqui é 2, aqui é 3, então H é quem? A raiz quadrada desse vezes a raiz quadrada de 6. Essa é uma atividade que vocês vão fazer e eu vou sugerir que vocês usem uma unidade como sendo 2 centímetros, tá? Para não ficar muito pequeno o desenho. Se você pegar uma unidade como sendo 2 centímetros, vai ficar 4, que vai ficar 6 centímetros. E quando você fizer a construção, você tem que dividir por 2, você está multiplicando todas as unidades por 2 centímetros. Então, pessoal, então essa construção da média geométrica e como aplicações vai ter várias situações, tá? Por exemplo, eu já vou acrescentar para vocês, mas na lista de exercícios vai ter uma questão que é calcular entre aspas, você vai medir a raiz quadrada de 6, que eu acabei de discutir, a raiz quadrada de 12 e outros valores mais, associados à raiz quadrada. Uma outra questão bem interessante que eu esqueci nesse vídeo, que é para vocês resolverem, acho que é a questão que todo mundo sabe fazer de geometria, mas ela é muito famosa, é a seguinte. Eu vou fazer aqui um desenho. Observe que agora eu não vou usar nada de desenho geométrico. Eu vou só colocar aqui um triângulo retângulo. Qualquer, ao meu bel prazer. Ó. Não vou usar nada de desenho não. Então eu vou fazer igual os professores de matemática costumam fazer. Como eu quero um triângulo retângulo, eu vou fazer de tal forma que dê um ângulo reto bem aqui em algum canto. Pronto. Pronto, tá aqui um triângulo retângulo. Tô falando igual o pessoal faz, tá? Isso aqui não tem nada a ver com desenho geométrico, não, mas a resposta desse problema tem a ver com o desenho geométrico. Então o pessoal faz um desenho, até mal feito às vezes, não usa nem um par de esquadro, tá aqui um 90 graus. Aí diz, olha, a medida da base é 10 unidades. Aí traçar aqui uma altura. Às vezes até no olhômetro mesmo, o pessoal faz a altura no olhômetro, mas eu vou fazer usando os esquadros, não puxa nada. Faz aqui uma altura. Pessoal, essa atividade aqui é importante mais vocês fazerem, tá? Todo mundo sabe fazer. Então, já tem a base, que mede 10. Aí traça uma altura e diz, a altura aqui vale 6 unidades. Que é 10, digamos que seja 10 unidades, 6 unidades. Então, a questão famosa é, qual é a área desse triângulo? Por favor, quem assistiu o vídeo e colocar a resposta nos comentários e colocar a resposta correta,
vai ganhar um ponto. Não, eu vou ser mais generoso, porque tem gente que tá correndo risco que vai reprovar na disciplina de desenho geométrico, sempre pode ser isso. Quem der a resposta correta para achar a área desse triângulo vai receber 2 pontos. Pessoal, então obrigado por ter assistido a exposição. Não esqueçam de dar um like, compartilhar com todos os seus avós, tios, avô, todo mundo, para ver se a gente consegue chegar a 1 milhão de visualizações. Essa questão, esse exemplo aqui é muito importante e espero que todo mundo saiba resolver. Até a próxima.